Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale, Eleições 2022, programa especial. Hoje com a participação de Johnny Slaver, que vai nos ajudar na sabatina com a candidata ao governo de Minas, Vanessa Portugal, do PSTU, que está numa conferência, aqui através de uma ligação online, junto com a Rádio 98 FM e a TV Vale. Lembramos que todos os candidatos foram convidados a participar dessa sabatina, desse bate-papo. E hoje estamos transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital da TV Vale, transmitindo no Facebook e também no nosso site tvvalenet.com.br. Lembrando que o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. E ainda estamos transmitindo simultaneamente na Rádio 98 FM. Antes de cumprimentar o Jones, Vanessa Portugal, seja bem-vinda, um prazer recebê-la mais uma vez aqui nos estúdios da TV Vale, Rádio 98 FM. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. E lamento não estar podendo estar presencialmente hoje em Diamantina. A tecnologia nos dá esse privilégio de podermos falar, encurtar distâncias. Jones, boa noite, fique com a palavra. Boa noite, Marconi. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. A senhora tem um histórico de candidaturas aqui em Minas Gerais, mas os resultados têm sido relativamente os mesmos. A pergunta é como ganhar uma eleição jogando, entre aspas, esse jogo tradicional com as regras que aí estão e que parecem que não vão mudar. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, lembrar que nós estamos numa candidatura completa, junto com Maria Lúcia e Vera Lúcia e Raquel Tremembé, que são nossas candidatas à presidência e vice, Direne Marques, que é a nossa candidata ao Senado, e junto comigo está Jordano, que é o metalúrgico, que é meu candidato a vice. Eu acho que você já colocou algumas questões importantes, as regras do processo eleitoral são extremamente antidemocráticas e dificultam, é claro, o posicionamento, a aparição, a exposição de quem tem um pensamento diferente daqueles que dominam o sistema, de quem tem um pensamento que diverge e que se contrapõe com a forma como a nossa sociedade injusta, desigual, uma sociedade capitalista que aumenta a exploração, dificulta ou impossibilita a aparição dessas pessoas. Nesse momento, por exemplo, nós não temos direito ao tempo de TV, sequer aos 30 segundos ou 20 segundos que já tivemos em outros espaços. Claro que todo esse contexto e essa estrutura, ela dificulta muito, mas não impede que a gente chegue até a classe trabalhadora, que a gente chegue até o eleitorado e que a gente faça o nosso corpo a corpo e faça a nossa disputa de ideias. A forma de chegar até as pessoas é, na verdade, falando e partindo das suas necessidades mais imediatas. Candidata, eu quero falar sobre privatização ou estatização, vai do ponto de vista. Saúde, educação, transporte e segurança. A senhora acredita que o governo tem que ser empresário também? Os serviços básicos já não são suficientes para o Estado cuidar? E já cuida mal, No mundo dos negócios, o governo não deveria ser ou se contentar apenas em ser um órgão regulador? Eu digo isso porque tem uma pauta de estatização do seu partido. Veja bem, eu não acho que o governo deva ser empresário. Agora, eu não acho correto que a exploração e que as principais riquezas e o conjunto da riqueza que é produzida pelo povo trabalhador esteja nas mãos da iniciativa privada, esteja longe da população ou da maioria da população. O Estado deveria ter uma tarefa, coisa que ele não tem, e ele não tem não é necessariamente porque ele é ineficiente, É porque aqueles que mandam no Estado e que mandam nos governantes, e em geral os grandes empresários, que em regra nem brasileiros são, não têm interesse que o Estado funcione para a maioria da população.
A verdade é essa. O Estado precisa se apropriar dos recursos e das riquezas produzidas pela maioria da população, para que possa devolver para essa população, através de medidas de geração de emprego, medidas de dinamização da economia via industrialização, que é uma necessidade do nosso Estado, e de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, transporte, moradia e tantos outros que a população precisa. Por isso, nós somos contra as privatizações e a favor de reestatizar coisas que foram privatizadas. Está na pauta desse momento a discussão da privatização, por exemplo, da CEMIG. A CEMIG é uma empresa que presta um serviço essencial para a população. É inaceitável a discussão de que para uma pessoa ter direito à luz, ela tem que pagar por isso necessariamente, mesmo que ela não tenha condição. A luz é um serviço essencial que o Estado tem a obrigação de oferecer. Agora, para além disso, a CEMIG é uma empresa que gera dividendos. Dividendos que poderiam estar sendo usados pelo Estado, primeiro, para melhorar o acesso da população à luz, segundo, para ampliar o processo de tecnologia no que diz respeito à implantação de energias renováveis nas casas da população, e não está entregue para a iniciativa privada. É irracional esse processo, né? A mesma questão com relação ao metrô. O transporte público é um serviço público obrigatório e que não pode estar a serviço de dar lucro para alguém, né? O transporte urbano, rodoviário, eles já mostram, os ônibus, né? Eles já demonstraram como que esse modelo de privatização é falho, né? As empresas de ônibus, em geral, oferecem serviços péssimos, cobram passagem altíssimas e, no final das contas, como aconteceu recentemente em Belo Horizonte, fazem chantagem, sequestram o serviço público e obrigam não, porque os governantes acabam pagando pagando um extra, né, um subsídio, quando as empresas exigem porque ameaçam de deixar de prestar o serviço. Então, é inaceitável que esses serviços sejam, de fato, privatizados. E algumas atividades econômicas também precisam estar a serviço do Estado, como a mineração, como a exploração do petróleo, né? A Petrobras não pode ser privatizada, a mineração precisa ser reestatizada, porque são riquezas estratégicas, tem que estar sob o controle do Estado. Vanessa, eu queria saber de você, né, numa entrevista que você concedeu a um órgão de imprensa, falou em suspender a dívida pública. Eu queria entender o que é essa suspensão da dívida pública, como ela funciona, e ao mesmo tempo perguntar se o nosso Estado não acabaria ficando isolado e até sofrer retaliações por isso. O Estado já está isolado e já está sofrendo retaliações. O atual governador, que ao mesmo tempo que faz pressão para aderir ao regime de recuperação fiscal, que vai representar um apagão para o Estado, ele abriu mão de 135 bilhões que o governo federal deve ao Estado de Minas Gerais pela compensação da Lei Candir. Para quem não sabe, gente, tem uma lei federal que isenta do principal imposto estadual, que é o ICMS, as commodities, né? A exportação do minério e a exportação de grãos. E isso, para um Estado como Minas Gerais, é uma perda monstruosa, porque essas atividades econômicas praticamente não pagam impostos. Depois de muita briga, brigas judiciais, se estabeleceu um valor de compensação da União que é infinitamente pequeno se comparado com o que se perde por não se cobrar o imposto ou por essas atividades serem privatizadas, né? E o governador achou que poderia abrir mão desse valor de recursos, né? Então, isso é uma coisa importante de se dizer. O Estado já vive um processo de estrangulamento, de isolamento, e agora o governo acabou de falar que tem que entrar no regime de ajuste fiscal, que vai ser um apagão social. Mas a questão da dívida, gente, eu acho que precisa as pessoas entenderem que quando a gente fala em suspensão de pagamento da dívida, nós não estamos falando em suspender o pagamento de dívidas com fornecedores,
com os trabalhadores, que às vezes o Estado tem dívida com eles, né, precatórios e outros tipos de dívidas trabalhistas, não é nada disso. O que nós estamos falando é de uma dívida, e que a maioria dela é dessa monta. Os estados repassam para o governo federal, que repassam para os bancos, e que se transformou um mecanismo legal de transferência de recursos públicos dos nossos impostos suados para os banqueiros, através de um mecanismo abusivo de juros. Uma dívida que não acaba. Quanto mais se paga, mais se deve. Essa dívida precisa ser suspensa. Claro, não é suspender pura e simplesmente. É suspender e ter, sim, um processo de mobilização social, de luta, para que isso se estenda para o restante do país. Né? É um mecanismo que é preciso, a partir de um Estado, estender um processo de luta para o restante do país. Tem uma necessidade, gente. Minas Gerais gastaria 32% com o pagamento da dívida. A federação, o país, gasta metade de tudo que a gente arrecada de impostos com o pagamento da dívida. É dinheiro que sai do prato das pessoas, é dinheiro que sai da educação, é um mecanismo que faz com que amplie, né, a situação de fome que existe nesse país, de desemprego que existe nesse país. Então, o Estado de Minas Gerais tem uma necessidade com relação a isso. E que se faça uma auditoria. Suspende e se faz uma auditoria. E ao final da auditoria, ver se a gente deve ou tem a receber, porque o mais provável é que a gente tenha a receber de volta. Candidata, a Constituição Federal garante a pluralidade de partidos no Brasil. Eu gostaria de falar do seu partido, tem ideologia socialista. O meu questionamento é que, ao meu ver, né, o socialismo não vem dando muito certo onde foi experimentado. Cuba, União Soviética, a China abriu as portas para o capitalismo, aí começou a andar. Por que o socialismo é viável, na sua opinião? Primeiro, é preciso entender o que é o socialismo e o que nós defendemos. Né? As discussões que Marx, que Lenin defendiam de concepção de uma sociedade socialista, ela talvez tenha tido um início, uma experimentação nos primeiros anos da Rússia, da União Soviética. Depois, com a morte de Lenin, há um processo, um retrocesso e a derrota de algumas revoluções na Europa, o isolamento da União Soviética, uma apropriação por parte dirigida por Stalin, né? E, na verdade, as concepções socialistas morrem aí e tem uma traição ao processo revolucionário. Então, essa é uma questão que nós não reivindicamos, nenhum dos países citados, né? A China deu certo, é uma terminologia... Bom, é uma parte de uma concepção. Né? A China, através de uma ditadura duríssima, e através de um processo de quase escravização dos seus trabalhadores, né? Ela arranca um desenvolvimento econômico capitalista, mas à custa de um processo de ditadura, de exclusão, de opressão e de exploração superiores ao que talvez tenha acontecido no Brasil ou aconteça no Brasil. Então, a concepção do dar certo também tem seus senões, né? Por que nós acreditamos que o socialismo é uma necessidade, embora não tenhamos um modelo real no qual nos espelhar, porque ele não existe, né? Mas veja bem, a riqueza é produzida coletivamente. O sistema capitalista, ele utiliza da mão de obra e do esforço coletivo dos trabalhadores para produzir riqueza. É verdade que um trabalhador faz um favor ou ele precisa do patrão para produzir o produto. Ele precisa da sua mão de obra, da organização da sua mão de obra, dos conhecimentos técnicos que ele próprio tem para produzir esses produtos. E a riqueza é, de fato, produzida por um conjunto de pessoas. Agora, depois que ela é produzida, ela é apropriada por alguns poucos. E a grande maioria dos trabalhadores ficam com o suficiente para comer, se lavar, se vestir, dormir e voltar para trabalhar. E uma parte significativa desses nem isso tem. Nem isso tem. Fica na miséria absoluta.
sequer têm o direito de trabalhar. Isso é o capitalismo. O capitalismo não deu certo para a ampla maioria da população mundial. Nós temos mais refugiados de guerra hoje do que tínhamos na Primeira Guerra Mundial. Eu estava vendo uma matéria hoje de manhã. A cada 4 minutos uma pessoa morre de fome no mundo, ou 4 segundos. Mas, de qualquer forma, é muito. Então, para a maioria da população, o capitalismo não deu certo. E diferente de outros modelos de sociedade, não é por escassez que as pessoas morrem de fome. Porque tem comida suficiente, tem tecnologia, tem produção científica, tem possibilidade tecnológica de produzir o suficiente para que todos vivam bem sem destruir o meio ambiente, como é feito hoje. Por que não se faz? Por um sistema onde a lógica é o lucro, onde a lógica é a defesa da grande propriedade privada, porque não é da pequena, da grande propriedade privada dos meios de produção e da exploração. Para esse sistema, pouco importa se as pessoas morrem, pouco importa se uma barragem desaba e mata 300. É mais lucrativo para uma empresa matar pessoas do que cuidar para que os crimes não aconteçam. Então, isso nós não temos condição de achar que é razoável, que a humanidade não pode superar. A socialização da riqueza, a coletivização daquilo que a gente produz para que todos possam usufruir. Isso é o socialismo e eu acredito que possa dar certo, porque eu acredito na capacidade da humanidade de se organizar para superar a si mesma. Claro, da parcela da humanidade que trabalha para viver, que é a ampla maioria, né, que vive do seu trabalho. Candidata Vanessa, aproveitando essa deixa sua da discussão sobre o capitalismo, sem fazer juízo de valor, nós vivemos numa sociedade que é culturalmente capitalista. Por exemplo, as nossas escolas, a gente aprende para produzir. O que você vai ser quando crescer? Vou ser médico, vou ser policial, enfim. Nós somos educados para uma profissão que está dentro desse contexto capitalista. Então, a gente tem uma cultura, né, capitalista. Eu queria saber como seria, num possível governo seu, essa transição, né, de um capitalismo para um socialismo como você idealizou. Claro que a cultura de uma sociedade é determinada pelo seu sistema econômico. Não é possível viver numa sociedade capitalista como a outra cultura, né? Isso seria uma incongruência, uma soma que não se fecha. Veja bem, gente, eu não estou dizendo que ao me eleger governadora de Minas eu vou transformar Minas num estado socialista. Isso não é possível, né? Isso seria mentir para a humanidade. Nós não, para a humanidade não, pelo menos os trabalhadores de Minas Gerais que estão nos ouvindo. Nós propomos medidas transitórias, né, que de fato sejam medidas que ataquem o lucro excessivo daqueles que se apropriam das nossas riquezas e garantam condições de vida para a classe trabalhadora. Agora, uma sociedade socialista só é possível se houver organização, luta da classe trabalhadora, né? A criação dos seus organismos democráticos de decisão, dos conselhos populares, que isso sim é uma medida que a gente pode fazer no Estado, né, para ampliar a participação de decisão da população. E nós acreditamos que também o socialismo ele não se mantém em um único país. Ele pode começar em um único país, mas ou ele se estende ou ele retrocede, né? Mas sim, a partir de um governo atuar para organizar a população trabalhadora para que a gente possa, de fato, enfrentar o capitalismo e construir uma outra sociedade. Como é que se daria as mudanças culturais? Bom, o capitalismo não existiu sempre. Na verdade, o capitalismo é um sistema bastante novo, se nós considerarmos a história da humanidade, né? E as percepções culturais, as formações, os hábitos, eles se dão à medida que as pessoas vivem com uma outra realidade econômica. A cultura muda pela própria humanidade, pela própria relação entre as pessoas, né? O melhor é que ela mude respeitando as origens, né? O melhor é que ela não seja destruída, como o capitalismo fez, né?
que massacrou, fez um verdadeiro massacre ou um verdadeiro extermínio de povos indígenas em diversos países, e aqui no Brasil também, né? A destruição de culturas pela força física, né? Mas, à medida em que a gente muda as bases econômicas de uma sociedade, o modo de pensar, o modo de encarar a realidade, não é essa questão, né, do que estudar para trabalhar, porque estudar para trabalhar é preciso numa sociedade socialista. Nós não estamos propondo abolir o trabalho, pelo contrário, nós estamos propondo que todos trabalhem, mas outros valores, valores de maior solidariedade, valores de menos competitividade, valores onde a vida humana vale mais do que o lucro ou a propriedade privada, podem ser construídos sobre outras bases sociais, sobre outras bases econômicas. Candidata, não é sua primeira candidatura aqui em Minas Gerais. Há 4 anos, por exemplo, batemos um papo aqui no estúdio da TV Vale. A minha pergunta é o que o Vale do Jequitinhonha pode esperar da senhora como governadora de Minas? O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais inteiro, né? Mas o Vale talvez tenha algumas especificidades importantes. Olha, gente, quando nós apresentamos a nossa candidatura, nós dissemos claramente que nós temos um lado. Nós não estamos propondo governar para todos. Porque quem governa para todos, governa para os latifundiários, governa para os usineiros, governa para os donos das mineradoras, governa para os banqueiros, governam para os donos do capital. São subservientes a estes. Não é possível governar para todos. Ou você garante a superexploração e o aumento excessivo dos lucros de alguns, ou você garante as condições de vida da maioria da classe trabalhadora. Condições dignas. É claro que como a fome está muito pesada, essa virou uma pauta essencial e é preciso matar a fome. Mas não é só isso. Tem que ter emprego, tem que ter moradia, tem que ter hora de lazer, tem que ter educação, tem que ter saúde, né? E é isso que nós nos propomos. Agora, para fazer isso, tem que organizar o povo trabalhador, tem que fazer em luta e tem que enfrentar aqueles que abusam, né, do nosso trabalho. Vanessa, partindo do pressuposto que a senhora seja eleita, no primeiro dia de mandato, 1º de janeiro de 2023, qual será a sua prioridade, a primeira atitude da governadora Vanessa Portugal? A nossa primeira atitude é a constituição dos conselhos populares, né, para a organização da nossa classe. A primeira atitude é romper com os acordos do ajuste fiscal e também iniciar de imediato um processo de retomada das riquezas do Estado para que a gente possa atender às necessidades da população trabalhadora. Vocês têm uma primeira, né? Mas é um conjunto de medidas que vão nesse sentido. Candidata, a gente está praticamente em cima da hora aqui. Eu vou te deixar aqui um minuto para que você possa fazer as suas considerações aqui para os eleitores do Vale do Jequitinhonha. Eu quero que a turma lembre que do 16, no momento do voto, mas mais do que isso, o povo pobre e trabalhador tem que acreditar, gente, que não é natural que algumas pessoas tenham tão poucos. Não é natural que a seca, ou que a chuva, ou que algum problema ou alguma diferença de minerais do solo gere tanta pobreza em alguns lugares e riqueza em outros. Não é natural que alguns sejam tão ricos e outros tão pobres. Não é natural que boa parte das riquezas desse país seja levada embora com a anuência dos nossos governantes. Nós trabalhamos, nós somos capazes de produzir a riqueza, portanto, nós somos capazes de gerenciar e de nos apropriar de parte dessa riqueza, para que a gente possa ter uma vida digna, para que a gente possa ter casa, para que a gente possa ter conforto, para que a gente possa ter lazer, para que a gente possa ter uma vida digna. E é esse o convite que eu faço para o povo trabalhador, para o povo pobre, que vem estar junto conosco nessa luta e nessa marcha. E, claro, nas eleições também. Candidata, muito obrigado por atender o nosso convite. Jones, obrigado por participar também. Seja sempre bem-vindo. A gente continua
conversando durante a semana com os candidatos ao governo de Minas e à presidência da República. Conversamos com a candidata Vanessa Portugal, candidata a governo do estado de Minas, governadora do estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer a você mais uma vez, lembrando que todos os candidatos ao governo de Minas e à presidência da República foram convidados e a gente está chegando a uma reta final aqui das entrevistas, né, e da campanha. A gente continua dando essa cobertura das eleições 2022. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.